Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, vamos começar a nossa aula de hoje. E eu gostaria de começar ela relembrando a atividade da aula passada, que vocês deveriam completar lá atividades sobre os esportes. Então, tinha uma lista com o nome dos esportes e as imagens, vocês deveriam relacionar elas, ou para quem fez no caderno sem a folha, vocês deveriam escrever o nome do esporte em inglês e em português. Vocês conseguiram identificar a maior parte dos esportes que tinha na atividade? Sim? Eu acredito que estava bem fácil, bem tranquilo, porque a maioria dos... isso, Stephanie, esqueci. Porque a maioria dos esportes ali, nós temos bem semelhante o nome do esporte em português e em inglês. O que mais modifica é a pronúncia, às vezes, e não a forma, a escrita, né? A escrita vai, às vezes, no inglês tem mais letras dobradas, então 2 L's, 2 T's, né? Diferente do português. Então, eu gostaria que vocês acompanhassem ali comigo, só para a gente rever. Por que a gente vai rever e ver os esportes ali, se vocês conseguiram todos? Porque na atividade da aula de hoje, vocês vão precisar da tabelinha dos esportes ali, vocês vão precisar do nome deles, tá? Então, eu gostaria que vocês acompanhassem, e agora é bom que a nossa aula fica gravada, que aí depois vocês podem assistir novamente e acompanhar, corrigindo a atividade para quem não está com o caderno ali, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu só aumentar aqui. Essa era a atividade, então, da aula passada, tá? Que vocês tinham ali para completar. Eu não vou dar muita atenção aos desenhos, porque nem todos vocês fizeram na folha mesmo, era só para facilitar, para ajudar vocês, né? Vamos lá pela escrita mesmo, ok? Então, nós tínhamos lá o primeiro esporte, que era parachuting, né? Que é... Alguém conseguiu? Vocês poderiam abrir o áudio e ir me respondendo? Quem conseguiu completar, saber o nome do esporte em português? E aí vocês vão contribuindo, porque se eu ficar olhando no... Pode ser no chat também. Paraquedas. Como que a gente tem que prestar atenção que ali a gente está falando de esportes, né? Então, o paraquedas é o objeto. Como que é o nome do esporte que se faz com paraquedas? É o paraquedismo, né? Você tem que cuidar só que ali são todos nomes de esportes e não só o objeto, tá? Mas é isso mesmo, o parachuting é o paraquedismo. Aí depois nós temos archery. Alguém conseguiu? Archery. O que significa? Vocês não estão me respondendo, vou falar. Isso aí, tiro com arco, ou arco e flecha, como a gente chama em português, né? Mas pode ser tiro com arco, isso mesmo. Aí, futebol, nós já tínhamos comentado na aula passada, né? Que futebol a gente utiliza mais para o futebol americano, né? Quando a gente vai falar do nosso futebol, do futebol mais praticado aqui no Brasil, a gente pode falar também soccer, ok? Aí tínhamos o 4, judô, né, que já está escrito ali mesmo, próprio nome já diz, é igual em português, judô, né? O 5, karatê, também igual. Aí o 6, canoeing. O que será que é? O início é igual ao português também. Canoagem, né? Canoagem. Então, um esporte que se pratica com a canoa. Aí nós tínhamos fencing. Alguém encontrou lá o que significa fencing? Esgrima. Isso, exatamente. Fencing é esgrima.
Vocês sabem como que pratica, com o que é praticado o esgrima? Como que é esse esporte? Acredito que sim, Com né? espada. Exatamente. Aí nós tínhamos o número 8, bowling. Alguém achou? Boliche, né? Bowling é boliche. É esporte que a gente usa uma bola para derrubar os pinos, ok? Aí nós tínhamos o 9, cycling. Vocês não ciclismo, exatamente. Acho que esse deve ser o mais um dos conhecidos de vocês, né? Cycling, ciclismo. Não como esporte, mas como uma brincadeira, né? Andar de bicicleta, cycling. Aí nós temos o 10, high jump. Salto em altura ou salto em distância, né? Aí nós temos o 11, hóquei. Hóquei também é o nome do esporte, só escreve um pouquinho diferente em português, mas é hóquei mesmo o nome do esporte. Como que é praticado o hóquei? Alguém de vocês procurou? Não? Hóquei é esse esporte aqui, ó, que o menininho tá com um taco e os patinhos ali, né? Aí nós tínhamos handball, também um que a gente é familiar nosso, né? O handebol, que a gente fala, só muda a pronúncia, a escrita é quase a mesma, handball. Aí nós temos boxing. O que é boxing? É o box, né? Pra gente é só sem o ing no final, fica só o box. Ok. Aí nós temos gymnastic, que é a ginástica, tá? Também parecido ali. Golfe, que é a mesma coisa que português, né? Bem tranquilo, golfe também. Swimming, o que é swimming? Alguém procurou? Natação, isso mesmo, Cauane. Swimming, natação. Aí nós temos beisebol, também, igual no português, né? Beisebol. Tênis, também temos igual o português, tênis ali. Ping-pong, também, igual ao português. Aí nós temos skiing, que também, tirando o ing ali do final, né, é esquiar, isso mesmo, o esqui, né. Voleibol, também nosso familiar, né, vôlei. Aí nós temos running race. O que é running race? Será? Running race, corrida, né? Corrida de velocidade, corrida de carro. Running race. Aí nós temos windsurfing, que também é igual o português, né? A gente costuma chamar mais de windsurf mesmo, porque é aquele praticado com a prancha, né? A gente chama mais de surf do que windsurf. Aí nós temos javelin launch. O que será que é esse? Esse é bem diferente, né? Alguém procurou? Javelin launch? Lançamento de dardos. Então, aqui tem o menino aqui lançando um dardo, né? Lançamento de dardos. Aí nós temos o basketball, que também é semelhante ao português, basquete, ok? Aí nós temos jump hurdles, que é o salto com barreira, ok? Jump hurdles. Vejam que é parecido lá com high jump. Jump é pular, então sempre que tem essa palavra é algo relacionado que tenha que pular, né? Aqui, hurdles são os obstáculos, né? Então, jumping hurdles, o salto com barreiras. Aí nós temos lift weights. Weights são pesos,
tá? Então, lift weights, levantamento de peso. Aí o skateboarding, né, que é o skate. E, por último, horse riding, que é corrida de cavalo, ou o hipismo, como costuma chamar os esportes praticados com cavalo, ok? Espero que tenha ficado claro ali para vocês. Vamos em frente. Eu vou mandar a resposta dessa atividade aqui do lado que vocês tinham que fazer em casa, completando com quem o can't, o could e o couldn't. Vou mandar as respostas para vocês lá no grupo para vocês corrigirem, postar lá no Google também. Que aí a gente adianta, senão vamos demorar muito tempo. Ok? Então, quero que vocês prestem atenção, tenham anotadinho lá no caderno o nome dos esportes que vocês vão precisar para a atividade de hoje, que no caso é a seguinte. Nós temos duas atividades. A primeira atividade aqui, agora é hora de vocês criarem um pouco. Então, eu quero que vocês prestem atenção que naquelas frases que a gente viu aula passada, que vocês tinham que completar com o can, o can't, o could e o couldn't, que são os verbos modais, nós tínhamos sempre frases bem simples lá, né? E se referindo a todo tipo de coisa. Aqui eu restringi apenas aos esportes para que vocês tenham mais facilidade no formular as frases. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês observem os exemplos que eu fiz em 3 e que vocês formem frases utilizando essas palavras ali, esses verbos modais, tá? Então, agora vocês vão me dizer, mas, prof, eu não sei inglês, eu não sei falar inglês, eu não sei escrever inglês, como que eu vou fazer? Eu quero que vocês prestem atenção na estrutura, que vocês vão seguir a mesma coisa, vocês vão copiar, fazer uma repetição de frases, que na verdade é assim como a gente consegue aprender e fixar os conteúdos em inglês, é repetindo, tá? Então, vocês vão repetindo as frases lá, a única informação que vocês vão modificar vai ser o nome do esporte, tá? Então, aqui tem uma das frases que tem um pouco mais de informação, mas é que era para vocês, para servir como exemplo mesmo, vocês podem deixar ela de lado, ou vocês podem utilizar o exemplo como eu escrevi ali. Então, o que vocês têm que observar? Vocês vão escrever frases sobre vocês, sobre as habilidades de vocês, tá? Então, os esportes que vocês podem e que não podem jogar, tá? Por que pode e não pode? Em português, a gente fala de poder em outro sentido, mas aqui o can e o could é essa tradução, mas a gente sabe que a gente está falando de uma habilidade, né? De um saber jogar, de um poder por ter os objetos e o espaço adequado, ok? Então, a frase sempre vai começar com eu, né? Eu, na sequência vai ser o posso, né? Então, o posso é o verbo que a gente estava aprendendo, o can, tá? E aí, se eu não posso, tá? Como que é se eu não posso? É a forma negativa do can, então, que a gente tinha lá, can't, ok? Então, essa é a forma negativa ali, eu posso usar qualquer uma das duas. E aí eu tinha o could e a forma negativa dele, que é o couldn't, né? Que eu não coloquei ali, que é o couldn't, tá? Posso usar os 4 bem tranquilo, qualquer um deles que eu escolhi. Ok? Só lembrando que o could, ele tá falando no passado, por isso que a frase tá um pouquinho diferente aqui. Então, vamos lá. Quando eu vou formar as frases, todas elas vão começar com eu. Eu em inglês é I. Então, as 3 frases aqui começando com I, que sou eu. A segunda palavra é a que vocês vão escolher de acordo com o que vocês vão querer falar. Então, o primeiro exemplo tem can, eu posso, né? Aí, depois, nós vamos falar em esportes. Então, play é jogar, tá? Então, play é o verbo que eu vou utilizar nas frases ali, junto com o can, para falar sobre o esporte. E aí, eu escolhi aqui basquetebol para falar. Então, a primeira frase está dizendo, eu posso jogar basquete. A segunda frase está dizendo, I can't play basketball. Eu não posso jogar basquete. E a terceira frase
tá dizendo, falando sobre rugby, tá? Que é outro jogo lá. E aí ela tá dizendo assim: I could play rugby when I was on sixth grade. Eu podia jogar rugby quando eu estava no sexto ano. Por algum motivo, eu não posso mais jogar, não tenho mais o material necessário, não tenho mais o espaço adequado. Então, quando eu estava no sexto ano, eu jogava rugby, tá? É só um exemplo. Então, quando vocês forem escrever as frases, vocês só vão ter que observar no que vocês podem jogar, o que vocês não podem jogar, para usar o can, you can't, ou could, se vocês quiserem, e aí mudar o nome no final ali. Então, são 10 frases, tá? Eu falei, não sei se ficou claro, tá? Então, vocês vão ter que escrever 10 frases ali falando, utilizando aqueles esportes que tinham na tabela, na atividade anterior, falando sobre os esportes que vocês podem ou não podem jogar, tá? Então, lembrando que se eu não posso, é porque ou eu não sei, ou porque não tenho o necessário, ok? Ficou claro? Deu para entender ali? O que é para fazer? Sim? Tá. Uhum. Então, ali, essa era a primeira atividade, ok? Que é só uma continuação daquilo que a gente estava vendo na aula passada, ok? E aí, o que eu quero que vocês registrem no caderno nessa aula, além da atividade que vocês têm que me mandar, são que nós vamos começar a ver as prepositions, que são as preposições. Então, como no português, a gente tem no inglês algumas palavrinhas que a gente usa antes de uma informação, e elas são chamadas de preposições. Então, aqui a gente vai olhar só as preposições de tempo. Então, ali está escrito prepositions of time. São as preposições que a gente usa quando a gente vai falar sobre tempo. O que é o tempo? O tempo pode ser horas, meses, anos, séculos, pode ser minutos, pode ser dias, datas específicas, tá? Não é o tempo, pode ser o tempo, as estações, verão, inverno, né? Pode ser o tempo nesse sentido também, mas estamos falando no tempo, por exemplo, no dia, na hora, tá? Esse tipo de tempo e não tanto do clima, ok? Então, as 3 preposições que a gente usa com tempo são essas 3 aqui, é at, in e on. Então, vocês vão ver que elas têm, as 3 preposições, o mesmo significado, tá? Elas têm o mesmo significado. As, no, na, né? Então, esses são os significados das preposições. Só que a gente não vai poder usar todas elas com todas as informações. É por isso que tem esse quadrinho aqui embaixo para falar para vocês sobre quando utilizar cada uma, tá? Aqui não está a tradução do lado das preposições, mas eu vou explicando qualquer coisa, depois eu coloco um anexo lá com a tradução para vocês verem. Então, aqui eu tenho quando eu vou usar a preposição at, tá? Então, nessa coluna aqui, todas as informações que eu tenho começam com at, porque eu tenho um tempo preciso, tá? O que é um tempo preciso? É uma hora específica, tá? É um tempo específico, diferente de eu falar de um mês inteiro, por exemplo, né? Que a gente vai ver depois ali. Então, at 3 o'clock, às 3 horas. Então, um tempo específico é às 3 horas, é aquele horário, ok? At 10:30, às 10:30, ok? At noon, logo, tá? Logo. Aí nós temos at dinner time, é na hora do jantar, ok? Dinner é jantar, então é um tempo específico. Aí nós temos at bedtime, na hora de dormir. A bed é cama, então aqui indica a hora de dormir. At sunrise, no pôr do sol, no nascer do sol, né? At sunset, no pôr do sol. E at the moment, no momento, nesse momento, ok?
Aí nós temos depois a preposição in, que a gente vai utilizar quando a gente tiver meses do ano, ou ano, séculos, ou períodos muito longos. Como, por exemplo, aqui, em May, né, em maio. Então, um mês, né? Aí nós temos in summer. Summer é o verão. O verão a estação inclui, né, vários meses ali, então são períodos mais longos. In the summer, no verão também, tá escrito ali, só foi acrescentado the. In 99, em 1990, tá? In the 99th century, que é no século 90, tá? In the next century, que é no próximo século. In the Ice Age, na era do gelo. E in the past ou in the future, que é no passado ou no futuro. Então, é um tempo mais abrangente, mais não específico, não preciso. Ok? E aí, a última, que é o on, que nós vamos utilizar com dias ou datas. Então, quando a gente tem uma data, uma data comemorativa, um dia específico, a gente vai utilizar a preposição on na frente. Tá? Então, on Sunday, no domingo. On Tuesday, na terça-feira. On 6 March, no dia 6 de março. On 25 December, em dezembro de 2010. Dia 25 de dezembro de 2010. On Christmas Day é o que a gente comemora no dia 25 de dezembro, que é o Natal. Ok? Deixa eu ver esse. Que é o Natal. Aí nós temos on Independence Day, que é no dia da independência. On my birthday, que é o dia no meu aniversário. E on New Year's Eve, que é o ano novo, tá? Então, quando eu tenho datas assim específicas, que é um dia, né? Eu posso ter o dia, ou segunda, terça, quarta, ou dia primeiro, dia segundo, dia 2, dia 3, ou eu posso ter o nome do que é comemorado naquele dia, né? Como tem aqui o meu aniversário, dia de independência, Natal, Páscoa, tá? Eu vou usar essa preposição aqui. Então, por que é importante as preposições? Porque são aquelas palavrinhas que vão dar a ligação para as nossas frases, tá? Para as nossas estruturas. Então, eu posso saber, nós estudamos lá todos os meses do ano, né? Mas eu tenho que saber que eu preciso, quando eu for falar o mês do ano, utilizar essa preposição antes, tá? Então, é por isso que aqui embaixo tem duas atividades para vocês treinarem o uso dessas preposições. Então, aqui eu quero que vocês prestem atenção, que a primeira, ela tem frases, tá? Então, as frases inteiras. Eu tenho que observar que a preposição, ela vem antes da informação. Preposição, já diz que é pré, né? É antes da informação. Então, eu tenho que observar o que vem depois, para eu saber o que eu vou colocar lá, ok? E aqui, que eu não tenho frases, vejam que eu não tenho uma informação antes da preposição, porque o que interessa é o que vem depois, tá? Então, a mesma coisa, imaginem que essa primeira coluna aqui, essa primeira atividade, ela é a mesma coisa que essa segunda. Eu tenho que observar o que vem depois dos pontinhos, né? Os pontinhos é onde vai a minha informação, a preposição, e eu tenho que observar o que vem depois, ok? Aqui é só aquela informação mesmo. Então, vocês podem não saber a tradução de todas as palavras que tem aqui, mas se vocês olharem ali, que eu tenho 9, né? Então, 9, eu já sei que o número, ou ele vai me indicar uma hora, ou ele vai me indicar o dia, tá? Então, quando eu tenho um tempo preciso, ó, eu tenho um número aqui, olha a informação que vem depois. Pode ser o'clock ou pode ser AM, PM, ok? Então, isso vai me indicar que é hora. Então, eu vou saber que eu vou usar at antes. Agora,
Se eu tenho ali 9 e depois vem um mês, então é um dia específico, né? Olha aqui, ó, olha as informações que eu tenho aqui na tabelinha. Todas as informações vocês vão encontrar uma semelhante na tabela, ok? Então, vocês vão só completar ali com as preposições, ok? E aqui nas frases, observem toda a frase, mas foquem, deem preferência a observar o que vem depois dos pontinhos. Então, como por exemplo aqui, the moment. Moment, momento, né? No momento. Então, qual é a preposição para um tempo específico, que é o momento, ok? Mesma coisa aqui, Tuesday. Tuesday é o dia da semana, a gente já viu os dias da semana. Então, qual é a preposição que vem antes? Ok? Alguma pergunta? Você precisa copiar no caderno, Stephanie? Precisa, tá? Precisa copiar a tabelinha lá, para você, com as informações, para vocês terem registrado, ok? As preposições. Ali, a atividade aqui do lado, vocês podem só escrever essa informação que tem em cima aqui, vocês podem deixar ela, não precisa copiar no caderno, vocês podem fazer direto as 10 frases, ok? Isso só colocar lá a atividade, a data e escrever as 10 frases de vocês. Aí, agora, aqui do lado, precisa copiar, tá? Então, você vai precisar copiar a tabelinha ali, para você ter registrado essas informações, quando for necessário consultar. E aqui embaixo também, as frases. Eu até prefiro que a primeira parte aqui da atividade, que tem as frases, se vocês quiserem só colocar os números e a preposição que completa ali, fica até mais fácil na hora de eu conseguir corrigir. Mas a segunda, que tem só a informação, eu quero que vocês copiem, ok? Mais alguma pergunta? Entenderam? Tranquilo ali, atividade? Então, qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá? A aula também vai ficar disponível, gravada para vocês lá. Vocês vão poder assistir novamente, se necessário, ok?